Olá, alunos do ensino médio, sejam bem-vindos ao projeto Conquistar Tira Dúvidas. Eu sou a professora Arlene Azulay e estou aqui para acompanhá-los na seguinte aula. Bem, a nossa aula é o número 7 e o nosso tema é o mundo obscuro e sombrio do artista expressado de forma grotesca. E o nosso objeto de conhecimento é a concepção de arte. E agora vamos iniciar a nossa dúvida desta aula. Iniciando o tira-dúvida desta aula, primeiramente vocês vão olhar com atenção este quadro, chamado O Grito, que foi pintado pelo pintor norueguês chamado Edvard Munch. Então, vamos agora à nossa pergunta referente a esse quadro. Então, por que o pintor norueguês Edvard Munch desprezou a verossimilhança naturalista e pintou o quadro O Grito com formas retorcidas e grotescas? Então, mais uma vez, preste atenção. Vocês já sabem por que Edvard Munch pintou esse quadro? Não? Então, vamos agora ao nosso tira-dúvidas. Então, o quadro O Grito, de Edvard Munch, ele originou um movimento artístico chamado expressionismo. Então, o que vem ser o expressionismo? Ele surgiu em 1910 na Alemanha como um modo de contradizer a maneira da arte impressionista. Então, como é que era essa arte impressionista? Bem, os impressionistas, eles estavam interessados em pintar a natureza, a luz em determinados momentos do dia. Então, eles não estavam interessados em retratar a realidade. Então, eles pintavam ali pinceladas rápidas e ele tinha como tema principal pintar a natureza e a alegria de viver o cotidiano das pessoas, a felicidade. E nesse momento aqui, lá em 1910, lá no final do século XIX, estava no auge da Revolução Industrial. Então, houve muitos inventos, a invenção do telefone, da máquina fotográfica, e também estavam surgindo as grandes guerras mundiais. Então, isso causava um medo, uma angústia muito grande nas pessoas. Então, os expressionistas começaram a pintar de uma forma diferente. Então, o Edvard Munch, ele é considerado o precursor do expressionismo, tendo influenciado essa corrente artística com suas impactantes e cheias de cargas emocional. Então, as suas obras, ela causava muita carga emocional. Então, o Edvard Munch, na época, ele estava passando por muitas coisas difíceis na sua vida, a morte da sua irmã. Então, isso causou uma angústia muito grande. Então, ele pintava toda a sua angústia, a sua depressão, o seu medo em suas pinturas. Então, a obra O Grito, que foi pintada em 1893, representa uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista. Então, com essa tela, outros artistas se reuniram e também começaram a pertencer a esse movimento artístico chamado expressionista. Isso porque eles começaram a colocar tudo que angustiava o seu interior, todos os seus medos, o lado sombrio da vida, eles começaram a pintar ali. E também havia a predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. Então, toda aquela carga emocional, seu subconsciente, tudo que estava ali angustiando o artista, ele colocava toda essa emoção, esse sentimentalismo, todas as angústias através de suas pinturas. Também
é a arte dos extremos emocionais, da inquietação, da espiritualidade. Então, eles deformavam ali as imagens, colocavam cores fortes, tudo para destacar toda essa carga emocional, esse lado espiritual deles. O expressionismo, ele encontrou uma forma subjetiva para representar a natureza e o ser humano. Então, como é que era essa subjetividade? Ele não retratava a realidade. Então, essa subjetividade, como ele retratava o ser humano? Vocês viram ali um grito que não parecia um ser humano. Então, era um lado subjetivo ali. A natureza também era cores bem destacadas, eram figuras deformadas. Então, ele pegava as cores que causavam, porque as cores também, elas causam também emoções. Então, eles procuravam, através das cores, destacar toda essa carga emocional no interior de cada um dos artistas. Então, a gente vai falar agora sobre as principais características desse movimento artístico. Valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos, como a angústia e solidão. Então, todos esses sentimentos de angústia, de solidão, de medo, o lado patético, sombrio da vida, então, eles pintavam através das suas telas. Preferência por temas patéticos, né? Sombrios e trágicos. A morte, a saudade, a solidão, a angústia, a depressão. E também ele compreende a deformidade do mundo real, representando figuras distorcidas e deformadas. Então, para ele pintar uma natureza, ele deformava ali toda a imagem, como vocês viram ali no grito. Então, tudo aquilo era deformado, ele usava cores bem fortes e a figura humana também era toda deformada. Vamos continuar, ele usava cores fortes e vibrantes para destacar a emoção que estava sentindo. Dinamismo improvisado e inesperado. Então, quando o artista ia pintar uma obra, ele não tinha assim ideia, não, eu vou desenhar uma natureza, vou desenhar uma pessoa. Então ele vinha, era tudo improvisado, então ele colocava ali tudo que ele estava sentindo na hora, toda a sua angústia, o seu medo, o medo da morte, a solidão, a angústia. Então ele pintava ali rapidamente, tudo improvisado. Técnica abrupta e violenta na pintura com grossas camadas de tinta. Então, geralmente, os quadros expressionistas, eles são pintados com espátula. Então, se você observar, vai ter grossa camada de tinta. Lá nos impressionistas, ele usava pinceladas bem rápidas. Já o expressionista, era muita tinta ali através das espátulas. Então, era algo assim inesperado, era improvisado. No momento que ele estava pintando, ele estava colocando toda a sua angústia, toda a sua depressão, o medo que estava acontecendo, o medo das guerras, o medo da tecnologia. Então, ele começou a colocar tudo de sombrio, dos seus medos, tudo ali através de uma tela. Então, além da pintura, a arte impressionista, ele foi um estilo artístico utilizado por diversas categorias da arte, expressando também na arquitetura, na escultura, na pintura, na literatura e música. Então, ele se expandiu em todas as manifestações artísticas, e não só na pintura. E a gente vai agora mostrar um pouco para vocês o que vem ser a arte expressionista na pintura. A pintura expressionismo, ela deu grande ênfase nas cores como forma de criar efeito de dinamismo e sentimentalismo, fruto de suas emoções e sentimentos mais profundos, como nós já vimos no quadro de Edvard Munch. Dando continuidade, na arquitetura expressionista, ela empreendeu o uso de novos materiais. Com isso, ampliou as possibilidades de fabricação em larga escala de materiais de construção como tijolo, o aço ou o vidro. Então, os arquitetos começaram a inovar na arquitetura, começaram a utilizar vários materiais diferentes. E o design também da arquitetura era bastante diferente. Vamos dar um exemplo aí de uma arquitetura
expressionista. Como vocês podem ver, olha a estrutura, olha o design dele, é totalmente diferente. Então, eram umas estruturas mais orgânicas, vamos dizer assim. E nós temos também a escultura expressionista. Como é que era? A escultura expressionista, ela varia muito segundo cada artista, os quais tiveram em comum apenas a temática da distorção das formas. Vamos dar um exemplo aí de uma escultura expressionista. Estátua mãe com duas crianças. Então, como vocês podem ver, o artista ele também distorcia ali a imagem. Então, ali tem uma mãe abraçando ali os seus filhos. Então, é uma figura distorcida, certo? Não era ele não estava interessado em retratar uma figura real, e sim as emoções ali da pessoa retratada. E na literatura, como é que era? Na literatura expressionista, a guerra, a cidade, o medo, a loucura, o amor e a perda da identidade serão uma forma de retratar em palavras a sociedade burguesa da sua época. Então, os escritores expressionistas eles começaram a escrever também esses temas sombrios como a guerra, o medo, a loucura, a perda da identidade, todos os seus medos e suas angústias, eles escreviam ali através da literatura. Então, como você pegar um livro, uma leitura que fala muito sobre guerra, sobre medo, sobre angústia, você vai perceber que é uma leitura ali, um livro expressionista. E nós temos também o expressionismo no cinema. No cinema, as produções traziam um universo pessimista e dramático, com cenários fantasmagóricos, atuações e caracterizações exageradas. Os filmes desse período enfatizavam conflitos psicológico dos personagens. Aí nós vamos dar um exemplo para vocês. Aí nós temos Nosferatu. Então, o cinema impressionista alemão, ele tinha uma dramaticidade muito grande, uma teatralidade. Geralmente ele era em preto e branco, os personagens eram fantasmagóricos, maquiagem muito pesada, tudo isso para causar muito medo no espectador. Então, esse foi o nosso Tira Dúvidas e agora vamos ao nosso checklist. Vamos agora dar início ao nosso checklist. Iniciamos novamente com o quadro O Grito, que foi pintado pelo norueguês Edvard Munch, que retrata um ser ali. Ninguém sabe se é um homem ou se é uma mulher, vocês verificam ali que a figura está distorcida. Alguns estudiosos analisam essa figura aí como se ele estivesse dando um grito de desespero, de terror, de angústia. Então, o seu grito ele entoa ali todo na paisagem. Outros estudiosos, ao analisar essa imagem aí, concluíram que esse ser, ele fecha o ouvido ali, que ele não quer observar tudo o que está acontecendo no mundo, as guerras, a tecnologia. Então, tudo isso causa uma angústia muito grande. Então, ele fecha ali o ouvido e não quer perceber o que está acontecendo. Então, toda a imagem ali está desfalcada, está deformada, as cores são fortes. Então, o que vem ser esse movimento expressionista? Ele é um movimento artístico que está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas. O que vem vanguarda? Vanguarda é tudo que está à frente do tempo. Então, os expressionistas, eles foram bem além, ou seja, eles começaram a criticar ali também um movimento chamado impressionista, que só falava das belezas, né, de temas da natureza, o lado bom da vida. Então, eles não percebiam o que estava acontecendo, né?
o seu entorno, as guerras, a tecnologia avançando cada vez mais. Isso causava uma angústia muito grande ali em muitas pessoas. Como hoje em dia também, com a internet, com o mundo globalizado, muitas pessoas ficam com medo de perder seus empregos, de ser substituído por robôs. Então, isso hoje em dia também causa uma angústia, essa tecnologia. Então, esses artistas começaram a colocar toda o seu lado sombrio, o seu lado patético, através da pintura. E não só na pintura, mas também em todas as manifestações artísticas, como nós vimos, né? Tanto no cinema, quanto na escultura, na arquitetura, na literatura. Então, ele se expandiu para todas as manifestações artísticas. E também nós temos esse movimento, ele valoriza aspecto subjetivo da expressão emocional do ser humano. Então, na pintura, ele vai utilizar cores fortes, vai deformar a imagem para quê? Para destacar a emoção. Na literatura, ele vai falar sobre as guerras, sobre o medo, sobre tudo que estava ao redor do escritor, tudo que causava angústia. Na escultura, ele deforma ali o ser humano quando ele vai retratar alguma coisa. Ele não retrata a realidade. E no cinema, ele mostra um lado fantasmagórico do personagem. Ele causa terror ali aos espectadores. Então, a maquiagem é muito pesada. Os personagens, eles têm uma teatralidade muito grande. Então, os filmes são passados em preto e branco, então tudo isso para causar o quê? Medo no espectador. Então, esse foi o nosso checklist e agora vamos às nossas dicas. Vamos às dicas dessa aula. Primeira dica, então anote aí. Então, o expressionismo. O que vem ser o expressionismo? Como vocês perceberem, obras de arte que expressam a vida interior do artista com temas trágicos e sombrios. Então, você vai verificar, por exemplo, na pintura. Na pintura expressionista, vocês vão perceber que tem uma camada grossa de tinta. Então, o artista, ele vai pintando rapidamente, ele vai pintando aleatoriamente, tudo que vem à sua mente. Então, ele pinta tudo que está angustiando, os seus medos, sua depressão, o medo da morte. Então, tudo isso ele pinta ali, tudo que está, as suas emoções, o lado sombrio da vida, diferentemente dos impressionistas que pintavam a beleza da vida, as paisagens, a alegria de viver. Já os expressionistas não, estavam preocupados com o que estava acontecendo no mundo. As guerras, as tecnologias, tudo isso causava medo no ser humano. Então, esse movimento ele se expandiu não somente na pintura, mas em todas as manifestações artísticas. Por exemplo, na escultura, ele também deformava ali a figura humana, distorcia. Por exemplo, os braços eram bem maiores do que um ser humano, então ficava uma figura distorcida assim, destacando a emoção. E na literatura, como é que era? Então, os escritores, eles falavam ali temas como a guerra, o medo, a solidão, a saudade. Então, tudo aqueles temas sombrios, aterrorizantes. Então, eles escreviam ali. E no cinema, como é que era essa arte no cinema? No cinema, os personagens, eles eram fantasmagóricos, tinham uma maquiagem muito pesada, os olhos eram pintados de preto, o filme era todo em preto e branco, o cenário também eram pinturas, geralmente eram gravados em estúdios, mas teve o Nosferatu, que ele foi gravado ao ar livre, então houve alguma crítica, porque o Nosferatu, ele representava o Conde Drácula, só que ele não tinha direitos autorais para colocar esse nome, então ele colocou esse nome Nosferatu. Então, era um personagem, já que nos filmes tradicionais, o Conde Drácula era um homem que era encantador, elegante. Já o Nosferatu não, ele era fantasmagórico, era uma figura
patética, que causava terror. Então, os filmes do expressionismo alemão, ele causava medo no espectador. E a nossa outra dica, qual é? Então, na pintura, imagens grotescas, figuras deformadas, cores fortes e reais, como vocês podem ver, essa obra aí emblemática de O Grito, de Edvard Munch, que é uma obra muito conhecida. E como vocês podem observar, são figuras grotescas. Olha esse ser humano. Será que essa imagem parece com um ser humano? Não, então ele distorce ali, como se esse ser estivesse dando um grito desesperador, de angústia, com tudo que ele estava passando no seu interior. Então ele grita ali. Alguns estudiosos, eles interpretam essa imagem como se ele estivesse dando um grito, e toda a paisagem ali ecoa o grito dele. Outros estudiosos analisam essa imagem como se ele estivesse fechando os ouvidos, que não queria ver o que estava acontecendo de ruim, as guerras, novas tecnologias, tudo que dava medo no ser humano. Então, ele fecha o ouvido para não ver tudo que estava o lado sombrio da vida, tudo que fazia com que o ser humano tivesse medo, principalmente das guerras. Então, o expressionismo, ele foi uma vanguarda artística, não só na pintura, mas também na escultura, na arquitetura, no cinema. Então, ele englobou todas as artes, todas as manifestações artísticas. Então, foram as nossas dicas. Toda vez que vocês observarem uma imagem, um cinema, então uma literatura que tem esses temas sombrios, patéticos, vocês vão perceber que é uma obra expressionista. Então, espero que vocês tenham gostado e agora vamos ao nosso encerramento desta aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula 7, Conquistar de Arte, e não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, @Centro de Mídias, _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducam. E tchau!